Bom dia a todos. É uma alegria receber vocês aqui no Ramanaco Bible Camp. Nós estamos no 6º treinamento, né? Nós já temos vários anos fazendo, não todos os anos, esse treinamento para professores de escola dominical. Então, a gente vê assim como que é importante ter esse treinamento. E nós estávamos conversando com um pastor lá da região de Tóquio, né? Dia 19, último sábado, nós tivemos treinamento lá também com a missionária Sati. E algumas igrejas, eles não têm trabalho com crianças. E eu converso também com alguns pastores e líderes, muitos não têm material, os professores não sabem o que fazer na classe, né? Alguns, talvez, né, falam assim, mas o que eu faço, né, com essas crianças? E a gente vê como que é importante investir nessa nova geração. E eu estava conversando com a Sati, e é tão interessante que eu não sei se ela vai contar a história, né, da família dela, mas o pai dela se converteu com 10 anos lá na Coreia, né? E ele serviu a Deus mais de 80 anos. Então, uma vida inteira dedicada a Deus. E a família da Sati, todos eles são discípulos de Jesus. Ela falou que tem junto lá mais de 30 pessoas, todos, né, servindo a Deus, alguns professores de escola dominical, líderes de igreja, e ela, a missionária, né, da APEC. Então, a gente vê como que vale a pena investir em criança. Então, a gente queria, né, fazer esse desafio para a igreja aqui no Japão. Né? A gente tem uma tarefa tão grande que é alcançar, né, a nossa comunidade brasileira e também os japoneses, mas a gente precisa de recursos. E a Sati, graciosamente, né, ela se dispôs a vir. O ano passado, a gente teve em setembro e agora em outubro. Aí eu falei para ela, mas Sati, e ano que vem? Ela falou assim, eu tenho disposição de vir. Então, esperamos em Deus que nós possamos fazer um outro treinamento. O ano passado a gente fez aqui, né? A gente teve mais ou menos mais de 150 pessoas. Lá na região de Tóquio tivemos 34 e aqui a gente está com mais de 100, né? 120 quase pessoas. Então, a gente agradece a Deus mesmo por essa oportunidade, né? O próprio acampamento aqui que cedeu esse lugar para nós, para estarmos reunidos. A gente tinha dificuldade de encontrar um lugar grande, né, para fazer esse curso. Então, a gente fica muito grata a Deus. E, fazendo uma lista, a gente tem 17 igrejas representadas. Olha que beleza, né? Né? A gente não pensa, isso aqui é dessa denominação, dessa, mas 17 igrejas representadas que querem aprender mais, né, de como evangelizar e discipular crianças. Então, eu queria, né, apresentar essas igrejas rapidamente. Depois nós vamos orar e cantar uma música, tá ok? Eu nem me apresentei, meu nome... eu apresentei? Eu acho que não, né? Meu nome é Elisa, né? Eu sou missionária da Igreja Vida Nova. A gente está organizando esse evento. A gente fica lá em Toyohashi. E esse local pertence à Aliança Cristã do Japão, né? Em japonês é Domei Cristo Kyodan. E a gente faz parte dessa denominação japonesa e estamos ali reunidos em Toyohashi. É uma alegria poder, né, estar junto com vocês, né, para podermos aprender. Então, eu queria apresentar os irmãos da minha comunidade, que é a Igreja Vida Nova. Então, os irmãos podem ficar de pé. Ué, cadê os irmãos? Muito bem. Alguns, por favor, podem se sentar. Vamos rapidamente, né? Igreja Batista Vida Plena, lá de Higashiura. Alegria poder receber vocês. Deus abençoe. Batista Nova Aliança. Deus abençoe, muito bem. Beriana de Hamamatsu. Bem-vindos, os irmãos. Comunidade da Graça de Okazaki. Muito obrigada. Aliança Cristã de Hamamatsu.
Deus abençoe. Betel de Suzuka e Betel de Inazawa. Vieram lá de Miequém. Deus abençoe. Missão Apoio de Nagoya. Os irmãos chegaram. Deus abençoe. Prazer. Missão Apoio de Yokkaichi. Ali atrás. Igreja Presbiteriana Renovada de Toyohashi. Bem-vindos. Presbiteriana Renovada de Shiga. Vieram de longe. Salvos pela Graça. Irmã Keiko, Deus abençoe. SOS Missões de Ândio. Olha só. Eu não sei se eu vou falar certo. Home International Church. Olha que chique o nome. Comunidade da Graça de Toyohashi. E Mel de Fukui, Igreja Metodista Livre. Eles vieram de Fukui, gente. Eles vieram de mais longe, né? Eles, depois veio o pessoal de Shiga. Né? Muito, muito bom, né? Receber a todos aqui. Então, nós temos entre nós pastores, líderes, diáconos, líderes de ministério infantil, professores, adolescentes. Então, a gente está numa boa, né, mescla. E depois nós vamos apresentar a missionária também, né, que é a nossa preletora. Então, eu queria pedir para o pastor Carlos Cauã, que ele é representante também do King's Kids. À tarde nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse ministério. Então, ele vai estar orando para dar início a esse evento. Bom dia. Alegria poder encontrar, né, muitos irmãos, e o privilégio de poder orar para a Sati. Cadê a Sati? Ó, Sati, vem cá. Sati é uma grande amiga, é como minha mãe espiritual, né? Se eu estou aqui hoje é porque ela dedicou tempo para mim. Quando eu voltei para Cristo, depois de 9 anos longe, eu reencontrei com a Sati depois de muitos anos, porque ela me conhecia quando eu era pequenininho. E quando eu olhei para ela, assim, eu falei, ela não mudou nada, né? E ela tinha esse brilho, assim, que realmente me fez buscar de novo o Senhor. Depois de um ano, eu acho, depois de uns 9 meses, eu reencontrei com ela. Eu tinha passado aqui no Japão por um período, voltei para o Brasil porque eu pensei em ficar mais tempo. E eu lembro, assim, de um tempo que ela dedicou para mim. Foi uma semana. Ela falou, Seiji, você quer estudar mais a Bíblia? Eu falei, eu quero, né? Aí ela falou, então, vamos lá em casa, todo dia a gente estuda a Bíblia juntos. E essa uma semana que ela dedicou para mim foi muito precioso. Até hoje eu lembro, isso foi muitos anos atrás. Mas uma semana que ela dedicou para a gente estudar a Bíblia, Provérbios, né? E isso marcou muito a minha vida. Então, eu tenho certeza assim, que aquilo que ela for passar hoje vai ser de muita boa influência para a sua vida e vai ajudar você a cumprir com fidelidade, né, o seu chamado. Eu vejo isso na vida dela também, né? Ela já está com seus muitos anos, mas eu vejo como ela tem essa disposição e recebe a força do Senhor para ser fiel. Bem, vamos orar então. Pai Celeste, nós te agradecemos pela vida da Sati, pela saúde que o Senhor tem dado a ela, não só física, mas emocional, espiritual, esse vigor e essa paixão que ela tem pelo Senhor, pelas almas perdidas, pelas crianças. Muito obrigado porque ela tem sido uma pessoa tão especial na vida de tantas pessoas, especialmente na minha vida também, meu Pai. Se hoje eu posso estar aqui, eu tenho certeza que essa tia teve um papel muito importante e eu te agradeço, eu peço a tua bênção para que esse tempo que nós temos juntos nesse dia possa render muitos, muitos frutos para o Senhor, meu Pai. Pedimos essa capacitação vinda do Teu Espírito
para guiar nossa mente, nosso coração, as tuas verdades, e que essas verdades possam, em primeiro lugar, nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. E aí, depois passarmos isso também para as outras pessoas, especialmente as crianças, essa nova geração que tem crescido aqui no Japão, que pode influenciar tantas outras pessoas, japoneses especialmente, ó Deus, porque eu creio que é para isso que o Senhor nos chamou. Então nós pedimos a Tua bênção e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tudo bem? Tudo Genki? Tudo lindo? E como diz um amigo meu, tudo fofo? Muito bem, eu quero convidar você para se colocar de pé. Você provavelmente está perto dos seus queridos irmãos de sua igreja, certo ou errado? Certo. Espero que sejam de sua igreja e que sejam queridos, né? Mas nós temos a oportunidade aqui de sermos grande família em Cristo, amém? E normalmente a gente gosta de trocar presentes, não é? Sim ou não? Sim. Então eu vou convidar você, a gente vai cantar 2 canções aqui rapidinho para ter um tempo de comunhão. Nesse início de canção, eu quero convidar você a preparar aí um sorriso, na verdade alguns, não seja, né? Aperto de mão e abraços para quem você tiver liberdade para isso. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você está proibido de cumprimentar alguém da sua igreja. Proibido. Estou completamente proibido. Tá bom? Então a gente vai começar aqui. Você tem alguns minutinhos. Dá uma voltinha, troca um sorriso, dá um abraço, fala oi, sou de tal cidade, meu nome é tal. Né? Depois a gente vai tomar café, comer bolacha, aprender um monte, vai ser legal. Tá bom? Valendo. Você puxa a fila. Manda ver. Vamos lá. Hora de ganhar e receber presentes. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que Te adorarei, aleluia, aleluia, Te adorarei, tudo que Deus é bom. Muito bem, se você já ganhou e já trocou vários abraços e sorrisos aí, vai trocando abraço, voltando para o seu lugar, para nós termos um tempo onde adorarmos ao Senhor juntos.
Irmãzinha. Se eu não tiver errado, você canta e canta bonito pra caramba, não é não? Papai e vó. Ah, tudo fala. Vem cá. Somos família em Cristo. Chega junto. Muito bem. A percussão. Primeiro que você chegou aqui e achou que você só ia comprar o material da PEC e ganhou um monte de sorriso de presente. Já saiu na vantagem. Né? E ainda vai ter a vantagem de participar da banda do louvor, que a gente vai precisar de vocês nas palmas. Ó! Tá ficando bom, né? Nem 9h30 não chegou ainda, vocês já estão cheios das vantagens. Tá bonito, ó. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos e todas as crianças. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Eu sei que vozes femininas são fortes e bonitas, vamos ver? Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Que seria do mundo sem as mulheres? E os homens? Senhor, Tu és bom, Tua suco sem ser feijão, né? Pra sempre. Vamos lá, homens. Precisamos das mulheres. Todos os povos. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Amém. A próxima canção ela é baseada num salmo. Salmo número? És meu pastor e nada faltará. Salmo? 240 aí? Salmo 23. Nós vamos cantar essa canção uma vez, depois eu quero convidar você a estender a mão, se você tiver liberdade para isso, no ombro da pessoa que está ao seu lado, e nós vamos pedir a esse pastor que nunca deixa faltar nada, que dê a essa pessoa atenção, um pouquinho menos de sono, disposição para aprender e cabeça aberta para aprender coisas novas. Amém? Então nós vamos cantar uma vez e depois nós vamos ter um minutinho de oração para que Deus trabalhe nos nossos corações para ouvir tudo que a Sati tem para ministrar para a gente. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz
meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. O Deus que faz tudo cooperar para o bem, faze tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem, e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e conheces quem eu sou, e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e criaste o que sou, e me ama como eu sou, e me ama como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Se você crê nisso, feche os seus olhos. Se tem liberdade para isso, coloca a mão no ombro do seu irmão. Deus é o Deus que nos conhece como somos, com os talentos que você tem, com as qualidades e os limites que você tem. Foi Ele quem criou você assim, Ele ama você assim, e hoje vai ser um dia para Ele potencializar aquilo que Ele tem feito de você. E para fazer isso na vida do seu irmão também. Então ora por ele, para que Deus opere na vida dele. Eterno Deus, nós te agradecemos por essa linda manhã. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Deus, o Senhor nos trouxe em segurança, só isso já é um sinal da sua bondade. Deus, o Senhor trouxe essa tia até aqui com um monte de material, deu esse espaço grande, confortável pra gente, tem cafezinho lá fora, tem voluntário trabalhando, tudo isso é expressão da sua bondade para com a gente. Deus, e nós como servos humildes queremos nos colocar diante do Senhor como instrumentos teus para sermos lapidados, ó Deus, pelo Senhor através da tua serva Sati. Deus, nós reconhecemos que os talentos e dons que nós temos foram presentes teus e nós queremos usá-los de maneira que as pessoas vejam o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é belo. Então pedimos que o Senhor abençoe a Sati, guardando ela, Deus, cuidando da voz, ela vai falar várias horas com a gente, cuidando, Deus, da disposição física dela, a questão do fuso horário da viagem, às vezes torna, Deus, o processo cansativo, mas que a sua graça seja com ela e que nós, ó Deus, também estejamos atentos ao que o Senhor vai falar através dela, para que nós possamos aprender. Obrigado, fala com a gente, com a Sati, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Para não perder a oportunidade, mais um sorrisinho de presente, agora pode ser que o pessoal da sua igreja pode se sentar.
Bom dia! Bom dia! Que alegria estar com vocês. E eu fico pensando, né? Um sábado, no dia da folga. Estão aqui para ficar o dia inteiro. Então você vê se está confortável aí, né? Sua cadeira para dormir, quando precisa dormir, quando bater o sono, né? Mas que alegria, que maravilha. Isso é um milagre de Deus, né? E Deus trazer vocês aqui para podermos juntos aprender o que Deus tem para nós. Então, eu fico pensando como é maravilhoso estar na presença de Deus. E também ter pessoas como vocês, prontos a aprender. E eu sempre gosto de pensar, de perguntar, o que faz você vir lá de longe ou lá de perto para estar aqui o dia inteiro? O que faz você? Pode contar um para o outro. Por que você está aqui? Qual a sua motivação? Porque sem motivação a gente não faz nada. Isso aí. Por que você está aqui? Hã? Tem até o Gabriel, né? Que tem 10 anos, não é, Gabriel? Gabriel? É Gustavo. Gustavo e a Mariana, né? Mariana tem quantos anos? Não sei? 10? 6? Vai ser grande. 6 anos, né? Português não entende nada, né? Entende? O Gabriel, né? Gustavo não entende muito bem português, né? Então, se quiser falar com ele, fala em Rongô, tá? Tá bom. Então, já descobriram por que seu amigo está do seu lado? Já descobriu por que sua amiga está aí? Por quê? Muito bem. E aí? E o seu amigo aqui desse lado? Por que ele está aqui? Aprender. Vim para aprender. E o senhor? Por que está aqui? Tão bom estar com o senhor aqui. Para aprender, né? Glória a Deus! Quanto tempo? 1 ano e meio. Como é seu nome? Luiz. 1 ano e meio. Então, senhor Luiz, o senhor tem 1 ano e meio ainda, né? Que bom! Amém. Crescer. Amém. E você? Isso mesmo, Célia. E o pastor aqui, né, que podia estar aqui dando aula, né, pastor? Amém. Tudo bem. E você? Para aprender. E o sensei lá atrás, de óculos, né? Tem 2. Vocês dois. Vocês dois, Pelo amor de Cristo, alcançar as crianças também, né? Amém. Pelo amor de Cristo. Amor de Cristo, né? Isso mesmo. Então, nós estamos aqui por causa de Deus, né? Por amor a Ele e também para amar as crianças, né, Taiko-san? Ela sai às 5 horas. Se ela estiver dormindo um pouquinho, não tem importância, né? Acordou cedo. Nossa, vê de longe, né, meus filhinhos queridos, né? Que bom vocês estarem aqui para amar a Deus e amar as crianças. E hoje nós vamos, então, pegar essas apostilas e ver que a lição bíblica é um ensino completo. E vocês vão ver
a diferença entre lição bíblica e história. Depois de algum tempo que vocês vão ouvir, vão participar, vão falar, vai ter algumas perguntas. Então, vai anotando tudo aí para você responder. E vou chamar, né, para você responder. Então, você vai descobrir qual é a diferença entre histórias e lição bíblica. Vai descobrir isso. E vai descobrir também por que a lição bíblica, por que a história é o coração de toda a aula, de tudo que você vai ensinar. História é o coração, é a parte mais importante. E muitas vezes é a parte que as crianças mais esperam. Então, nós vamos ver isso também. Eu tenho 10 sobrinhos, sabia? Sobrinhos, né? Monte. Porque nós éramos 9 irmãos e nós temos, então, essa família grande. E todo domingo, aqueles sobrinhos estavam em casa e eu contava a história. Tinha alguns que moravam assim, aqui era a minha casa, atrás, no quintal mesmo, eles moravam lá. Então, era todo dia. E essa criançada vinha. E a tonta Tolha, não sabia nem falar, mas pedia para a tonta Tolha, né? Sabe que é tonta Tolha, né? E cada domingo que eu contava uma história, eles falavam assim, conta mais uma, conta mais. E eu, tá bom, conta mais. E eles não só aprendiam aquelas histórias, mas aprendiam o propósito, o ensino daquelas histórias. Tanto que uma vez eu contei a história de Jonas e a minha sobrinhazinha, 5 aninhos, ela disse, papai do céu, eu nunca mais quero desobedecer minha mãe para não ir na barriga do peixe. Eu disse, Mari, você não vai na barriga do peixe. Pode ficar sossegada. Então, você conta a história, ela automaticamente vai fazendo aplicação, né? E você vai fazendo a aplicação e vai ensinando a história. E como vocês estão vendo aí na sua apostila, você vai ver que grande privilégio, né? Contar histórias. E as crianças, como elas gostam de histórias. Como elas gostam de histórias, tá vendo aí? E no segundo parágrafo, contar história é o quê? Uma das artes mais antigas. Tem arte, quais são as artes que você conhece? Tem muitas artes, não tem? Mas contar história é uma arte que você precisa desenvolver. E lá nos remotos tempos, os pais contavam história para os filhos. Antigamente não tinha livro de história. Então, eles contavam a história para o pai, para o filho, depois para o neto, para os bisnetos, né? E se você pensar quanto a memória foi lá para voltar ao tempo, as pessoas daquela época, eles ouviam história e contavam história. Ouviam história e contavam história. Eu sempre vou lá para Guiné-Bissau, lá na África. Então, um pastor, ele contou que tudo que eles aprendiam era através de história. Diz que todo dia eles se reuniam e cada um contava uma história. E ele disse que não queria esgotar com suas histórias, né? Então, ele aprendeu, não sei como, da onde, que na Bíblia tinha muitas histórias. E ele conhecia um missionário lá, foi lá e roubou uma Bíblia para poder
ler a Bíblia e ter história para contar no seu grupinho para os amiguinhos. De tanto que a história é importante, né? E as pessoas da oralidade têm essa linguagem da oralidade, são pessoas que não conseguem escrever. Por exemplo, eu fui lá em Timor-Leste, eles são de oralidade. Eles aprendem através de história. Você quer ensinar uma coisa? Você tem que contar a história. E eu não sabia disso. Ensinava. E eu falava, agora você repete isso, assim. E eles não conseguiam. Porque eles são da oralidade. Essas pessoas só conseguem aprender contando história. Por exemplo, você quer ensinar sobre história do Japão, história do Brasil. Você quer ensinar sobre o que aconteceu com o profeta tal. Tem que contar história. Aí eles aprendem. Então, essas pessoas da oralidade, principalmente as crianças, né? E também os indígenas. Eu acabo de sair de um curso de 3 meses para indígenas, mas era muito interessante. Aqueles índiozinhos lá, né? A gente falava, ensinava, não adiantava nada. Contava uma história, pegava assim, tudo. E eles conseguiam, né? Mas era difícil, porque a gente tinha que acompanhar, assim, um por um, sabe? E nós temos um alvo, né? De alcançar as crianças indígenas. Então, estamos treinando os líderes, para eles treinar outros, para eles, então, alcançar as crianças indígenas. E para você ensiná-los, essa turma aí, é só através de história, né? Então, você sabe que quando você ouve uma história, por exemplo, se todo mundo está aqui, vocês são crianças, eu chego, diz assim, imagine só, um homem que conhecia tudo, ele era doutor, ele sabia de tudo. O Nicodemos, doutor, foi de noite, toim, na casa de Jesus. Jesus tinha casa. E ele disse, Jesus, eu vim aqui para perguntar como que eu faço para ter a vida eterna. Você tem que nascer de novo. O quê? Nascer de novo? Que é isso? Eu já sou velho, não posso entrar na barriga da minha mãe outra vez. Como que eu vou fazer isso? Aí Jesus disse, uai, você não é doutor? Não sabe tudo? E não sabe isso? Então, ele explicou. Olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele, ficou na mesma, né? Então, ele explicou. Aquele que nasce, essa carne é essa carne só. Mas aquele que nasce do Espírito, não é? O senhor Luiz, não é? 1 ano atrás, ele nasceu, não foi? Na família de Deus, porque ele reconheceu que é pecador. Ele creu que Jesus morreu por ele, derramou seu sangue precioso. E ele disse, eu quero nascer na família de Deus. Eu quero crer em Jesus. É isso, Nicodemos. Assim como lá no deserto, Moisés teve que levantar uma serpente de bronze, porque todo mundo estava reclamando.
A gente não faz isso, né? Vocês fazem isso, crianças, reclamar? Ai, tá frio. Ai, tá calor. Ai, comida. Nenê. Ai, aconteceu isso, né? Ai, eu aprendi que para cada reclamação que eu tenho, primeiro eu tenho que agradecer 10 coisas. Depois eu posso reclamar uma coisa. Que legal, né? Aí ele disse, assim como aquela serpente de bronze que picou todo mundo que estava reclamando e eles iam morrer porque aquelas cobras eram venenosas, importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, agora ele entendeu. E sabe esse versículo que você fala de cor, que você às vezes fala para outras pessoas, foi Jesus que falou. Para quem? Para quem? Para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha nascer de novo, nascer na família de Deus. Mas quando você nasce, dá para desnascer? Não, você vai ser da família de Deus para sempre, não é? Então, hoje, você pode decidir como Nicodemos decidiu. E a gente sabe que ele decidiu mesmo, porque quem tirou Jesus lá da cruz e colocou num túmulo? José de Arimateia e Nicodemos. Que maravilha, não é? Então a vida dele mudou. É uma história que você contou, mas eu ensinei sobre o novo nascimento. Interessante que a Bíblia toda é escrita em histórias. Deus escreveu a Bíblia em histórias. E a história tem poder de fazer o seu corpo experimentar uma sensação de satisfação. Meu nome é Sati, só para você não esquecer. Lembra da satisfação que você experimenta quando ouve uma história? Vocês sentiram uma alegria, uma satisfação de ouvir uma história? Pois, é isso que as crianças sentem. Uma satisfação, né? E a história é uma forma de conexão, de você conectar aquela história com a sua vida. E aqui você vai ver, a história tem poder para quê? Poder para quê? Isso, não só para ensinar, mas inspirar as pessoas a colocarem em prática. Então, conte mais histórias. Se eu falar para a turma aqui, né? Conta a sua história. Não tem nada para contar. Tem muita coisa para contar. Às vezes, eles fazem cada coisa comigo, diz assim, conta uma coisa bem triste que aconteceu na sua vida. Então, conto lá. Conta uma coisa bem alegre. Conta a coisa mais... tem outra menininha ali. Como que você chama? Como que ela chama? Adassa? E ela tem quantos anos? Quanto? 5, 6 e 10. Muito bem. Que bom. Então, você vai contar a história, a sua história. Aí você diz, mas não gosto de contar muito minha história. Mas você pode contar, né, algumas partes para inspirar as pessoas. Contamos, às vezes, né, só
o que é de destaque, né? Aquelas partes bonitas para pôr no Facebook, né? E Facebook é perda de tempo, porque as coisas feias ninguém coloca lá, né? As coisas que são reais, mesmo, de verdade, não está lá não. Está tudo escondido, só põe lá, né? Quando está com maquiagem, né? E maquia tudo. Eu estava lá no Facebook há muito tempo atrás e eu ficava lá. E aquilo lá prende você, né? Porque sempre tem uma continuação, não é? Sempre você tem que estar por dentro. Mas eu falei assim, Deus, vou jogar isso fora. É perda de tempo. Saber da vida dos outros, eu vou lá e digo assim, e como está meu irmão Mateus, né? Mateus, como que eu posso estar orando por você? Isso que é saber dos outros, mas saber do negócio assim, entendeu? Não vai ganhar nada, não vai perder nada. Verdade, é sim. Então, veja aí na sua apostila, tá escrito aí, né, que muitas pessoas só colocam aquelas coisas, né? Compartilham aquelas coisas. Por quê? Olha, muito importante isso. Compartilhar suas histórias do passado ajuda-o a se conectar com seus ouvintes. Se eu disser para você alguma coisa, né? Olha, eu fiquei já, né? Já estou aqui mais de 10 dias, mas de noite, os olhos abrem, não fecha, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque lá é de dia. Então, meu relógio aqui dentro é que manda. E quando chega de dia, tem que estar dando aula. Então, o que eu faço, Deus? Deus fala assim, não faz nada. É assim mesmo, é para você aprender que esse povo aqui no Japão sofre muito, porque às vezes tem que trabalhar à noite, às vezes tem que trabalhar de dia. E se você uma semana trabalha de noite, outra semana trabalha de dia, você não dorme nunca. Por quê? Porque quando você acostumou, você vai, não é? Então, Deus fala assim, isso aí é para você se empatizar, né, com o povo aqui, saber o que eles passam e saber também como o pastor, né, os líderes, como você pode lidar com as pessoas, às vezes seu esposo, sua esposa, né? Então, ajuda e quando você conta a sua história, a vulnerabilidade se torna um poder. Olha que interessante, não é? Dar voz à história é dar poder ao passado, presente, futuro, precisam ser incluídos. Existem muitas pessoas que se sentem rejeitados. Aqui tem uma palavra, né, que fala bem essa rejeição. Idimero, né? Não fala? Qualquer coisa. Idimero. Vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe. O que é? Idimero. Idimero isso, é bullying. Bullying, né? Então, as crianças gostam de fazer isso, querem fazer isso, e elas sofrem isso, sofrem muito, muito. E muitas vezes isso se torna até uma doença, né? Elas são rejeitadas. Mas quando você conta uma história, por exemplo, você fala assim, olha, imagina, um doutor importante foi lá falar com Jesus. E esse Jesus, ele ama você. Ele não quer saber se você é assim, se você sabe mais, se você é inteligente, se corre bastante, se é bom na matemática. Não, ele ama de todo jeito. E quando você então conta a história, essa história é uma ferramenta poderosa para incluir todos. Todos se identificam.
É mesmo que ele lá não sabia de nada. Eu também não sei. Se ele não sabia, imagina eu, não é? Então, você, com a história, vai poder atingir todas as pessoas, incluir todas as pessoas. E na história, todo mundo é importante. Não tem importância se o personagem era ruim, era bom. Ele é importante. É o personagem da história. Você é o personagem. E uma vez, hoje nós vamos pegar uma coisa. Quem tem alguma coisa na sua mão que vale só Jacuém? Sabe essas lojas de Jacuém? A gente gosta, né, de caneta Jacuém? É? Esse aí Jacuém? O que é isso? Bolsinha Jacuém? Tá bom. Tem mais alguma coisa de Jacuém? Pega essa pulseira aí, tá? Você tem caneta? Tem coisa de Jacuém aí? O relógio? Ah, esse crachá não vale Jacuém, então você pode pegar esse crachá. Pega uma coisa. Todo mundo pegou? Deixa eu ver seu objeto de Jacuém. Essa pulseira vale mais que Jacuém, viu? Ah? O que é? Ah, só a pasta. Ah, tá bom, tá bom. Não foi todo mundo, né? Agora, junta com o seu amiguinho do seu lado, sua amiga, tá? 2 em 2. Você vai pegar esse Jacuém, né? E vai inventar uma história, tá? Isso aqui quanto vale? Isso aqui vale 88 ien, né? É, nem Jacuém não vale. Mas você vai inventar uma história, tá bom? Entendeu? Você vai inventar uma história, seu Luiz, e vai contar para sua esposa, tá? Pegou o quê? Isso, vai lá. Ixi, vai ter muita história de lápis, porque todo mundo tá pegando caneta, né? Tá bom. 1, 2, 3. 1 minuto só. Põe a cabeça para funcionar. Não, é 2 em 2 aqui. Vocês dois. Uma história bonita, uma história. E atenção, atenção. Vamos chamar aqui quem para contar a sua história? Quem quer? Levanta a mão. Ninguém quer. Então Samuel quer. Pode vir. Desculpa aí, sou tímido, tá? Contei uma história com o meu crachá. É uma história básica, tá bom? Que um crachá em si, sozinho, ele não vale nada. Por quê? Porque não tem nada para mostrar nele. E nós somos assim também, nós somos que nem um crachá assim vazio. Por quê? Porque nós somos só um corpo aqui. O que faz a diferença disso é quando Deus entra na nossa vida. Que nem você colocar o nome aqui. Coloca aqui. Estou tremendo aqui. E assim, quando Deus entra na nossa vida, nós temos uma identidade. Ele dá um chamado para dar um nome para as pessoas, para mostrar quem somos. E assim é a gente também. Cada lugar que a gente for, a gente tem que mostrar o que está dentro, não a gente por fora. Uau! Então esse crachá de Gojuên, né? Goen, né? Agora vale quanto? Quanto vale?
Vale o Samuel. Quanto vale? Mais do que o mundo inteiro, não é? Ele agora vai valer 900 milhões de ienes, né? Já pensou? Então, isso aí, eu sei que tem um monte de história muito interessante aí, né? Eu estava ouvindo ali a Vanessa contando com a sua amiga, seu nome? Ah? Kátia, né? Kátia, né? Depois vocês contam. Mas vocês estavam contando o que é uma história. O que faz? Valoriza, não é? Esse crachá aí estava, coitado, né? Puxa, vou usar essa história, Samuel. Esse crachá estava lá. Ai, eu não tenho valor, não vale nada. Ih, acho que vão já me jogar no lixo. Mas um dia ele foi lá, né, na igreja, assistiu à escola dominical e o professor era tão bom, que contou a história e não só contou a história, mas ele colocou a mensagem da salvação dentro da história. Enquanto contava a história, falava de Deus, falava do pecado, falava de Jesus e falava como aceitar Jesus, que no fim, um menino que estava lá, ele falou, eu quero Jesus na minha vida, eu quero esse negócio aí que estão contando. E ele recebeu Jesus, não é? E aquele crachá que era só crachá, não era mais só crachá, era o Filho de Deus. Que maravilha, não é? Ótimo, muito bom. Então, para você pensar bem seriamente, que muitas vezes nós damos importância, não tenho material, não sei contar história, mas você coloca ali a história que Deus colocar no seu coração. E depois nós vamos ver quantas histórias tem a Bíblia. Sabe quantas histórias tem a Bíblia? Sem fim. Toda a Bíblia é história. Mas para cada história tem um propósito. Deus escreveu aquela história porque Ele tinha uma razão, tinha um propósito para escrever aquela história. Então, você vai fazer com que todos esses objetos virem uma história. Outro dia, teve um curso chamado Ferramentas. E a professora usou tudo quanto é coisa que vai para o lixo e fez material e mostrou lá para os alunos do curso. Eles ficaram, que bonito! Como que fez isso? Isso aqui é caixa de leite que ia jogar fora. Isso aqui é aqueles rolinhos de papel higiênico que a gente joga no lixo. Tudo vira história. Mas nós temos que pensar na história, no propósito, e depois procurar alguma coisa para ilustrar a história. Agora, lá no passado, o conhecimento era passado de geração em geração por meio da história falada. Mas agora surgiu o quê? O PowerPoint, né? Ninguém tinha figura. Às vezes tinha uma figura, e olhe lá. Mas não tinha nada, só falava. E sabe, uma coisa importante que vocês têm que lembrar, que a criança, quando ela nasce com uma força de imaginação, com uma imaginação tão grande, que se você falar assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Pedro, Tiago e João estavam lá no barco, jogavam a rede e não pegaram nada. Jogaram outra vez, não pegaram nada. Jogaram do outro lado, não pegaram nada. E ficaram lá a noite inteira. Isso porque eles eram pescadores. Estavam lá tudo desanimado. Quando Jesus chegou, disse, ei, Pedro, Tiago, vocês pescaram alguma coisa?
Não. Joga a rede para outro lado. Eles podiam dizer, Jesus, a gente já jogou para o outro lado, para todo lado, não tem peixe aqui, Jesus. Mas eles obedeceram. Como é importante obedecer, não é? Tem criança que obedece, sim. Obedece depois da mãe chamar 50.000 vezes. Vem cá, arruma tuas coisas. Já vou. É só mais esse jogo. Eu já estou terminando. E aí vai, né? Esta bola aqui é a bola da obediência. E vamos ver se ela obedece. E nada, vai, para. Olha, ela não para nada, não é? Mas agora ela vai parar, sabe por quê? Ela só consegue obedecer quando você falar para. E só vai acontecer isso com você, de conseguir obedecer, quando você tem Jesus. Desobediência é a coisa comum. Toda criança e toda mãe, todo pai, todo professor tem problema. Qual é o maior problema das crianças? Desobediência. Desobediência. Ai, eu queria tanto que meu filho nascesse obediente. Mas não nasce. Nasce tudo torto, né? Por causa da natureza pecaminosa que nessa bola. Bola, para. Mas quando a criança, né, tem uma nova vida, aí agora para. Ah, parou. Viu? Que obediente, não é? Agora para. Na hora que fala. Então, a obediência não pode ser, já vou, daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, já é desobediência. Obediência tem que ser imediata. Vem cá. Tá bom. Hã? Já está lá. Olha que maravilha, não é? Assim, o Pedro, João e Tiago fizeram. Jesus mandou, não tem importância. A gente é pescador, mas não conseguiu nada, não tem peixe aqui, mas olha, o Senhor mandou, jogaram a rede. E agora? Ai, ajuda. Aí, não consigo. Aí. Todo mundo ajuda. Fica aí no seu lugar e puxa. Tá pesado, não tá? Ai, tá pesado, não tá? Ai, ajuda. Uau! Olha o peixinho lá. Muito! 153 peixes. Obrigada, Tiago. A criança, ela vê a rede, ela vê os peixes pulando, porque tem essa capacidade de imaginação. Conforme a criança vai crescendo, ela perde essa capacidade de imaginação. Então, vocês, professores, pais, que lidam com as crianças, né? Você pode contar a história e usar a imaginação da criança. E quanto menor a criança for, ela tem mais capacidade de imaginação. Ela imagina tudo. Imagina essa sobrinha, né? Eu contando a história de Jonas, ela disse, Deus, não me deixa eu desobedecer para não ir na barriga do peixe. Então ela já imaginou o peixe, já imaginou a barriga, já imaginou ela lá dentro e estava lá chorando para não ir na barriga. Então vocês veem, né, que ela tem muita capacidade de imaginação e você pode aproveitar bastante, né? Então eles contavam a história, a criança imaginava e com essa imaginação elas, né, estavam aprendendo. Mas
há 28 anos atrás foi inventado um jeito de comunicar esse conhecimento, de contar história, apresentando figuras, textos no computador, nas figuras, né? E o PowerPoint. Sabe que esse PowerPoint a criança gosta, mas só de vez em quando. Porque a criança quer alguma coisa que dá para pegar, que é como isso aqui, né? Depois a criançada vai chegar aqui correndo, dizer, deixa eu ver, deixa eu tocar. Então, tudo que você vai usar com a criança, principalmente as pequenas, tem que ser lavável, babável, porque criança leva tudo na boca, né? Então, isso aqui, por exemplo, é maravilhoso. Por quê? Depois de sujar, você coloca na máquina. Tem uma amiga, né, a Eleni, ela trabalha ensinando como fazer evangelismo com crianças no hospital. Imagina, você vai levar isso aqui no hospital, uma vez, você precisa colocar lá aqueles sabão que mata tudo quanto é vírus, não é? Porque senão vai pegar. Aí você, então, tem que ter sempre alguma coisa. E depois eu vou mostrar, eu tenho lá alguns cânticos, é tudo plastificado, para a criança poder pegar, não é? Então, ela gosta. Você pode usar a história no PowerPoint, mas isso de vez em quando. É sempre bom usar alguma coisa assim mais palpável, que a criança vai pegar, vai ver aqui, né? Essa história de George Miller é maravilhosa, essa história onde ele tem aqui as crianças, né? As crianças, ele tinha orfanato, né? Milhares de crianças. E quantas vezes não tinha comida? Ele só orava. E Deus mandava a comida. E as crianças, então, iam ver. E você vai contando a história, Ele veio a figura ver também no franelógrafo, que você coloca as figuras. Isso aqui é antigo. E tem gente que fala assim, franelógrafo, isso é da tempo da onça. Mas olha, a criançada nem sabe o que é isso mais. E aí vem aqui, ei, tem mágica aqui? Como que esse negócio fica grudado lá? É mágica, sabia? Né? Esse aqui é um franelógrafo já. Você pode usar aqui no franelógrafo de mão, ou pode usar no franelógrafo assim, com um tripé, ou no pescoço. E aí você vai contando a história, vai tirando aquela ovelhinha danadinha. Olha ela lá, toda. Aí, o franelógrafo é maravilhoso, né? Mas você pode usar. Grande parte do conhecimento hoje das crianças, das notícias, eles vão recebendo através do quê? Da internet, né? Não é? Tudo. E muita gente gasta mais tempo com eletrônicos e tecnologia do que qualquer outra coisa. Quem tem no seu celular aquele negócio que sai, você gastou tantas horas por dia nessa semana? Você tem, né? Todo mundo. Qual a sua média? 5 minutos por dia? 2 minutos? 3 horas? 2 horas? Às vezes a gente assusta, não é? Será possível? Eu gastei tanto tempo?
Não, não gastei, só respondi. Só respondeu, mas tem aquela coisa lá, né? Que é de grupo, tem que ler tudo, para ver se tem alguma coisa que você tem que responder. É um consumo de tempo incrível, incrível, não é? E olha só, tem uma doença, chama nomofobia. E já tem gente morrendo até com essa doença. Sabe qual é? Essa doença? É não ter Wi-Fi, não ter conexão, não ter bateria. A pessoa vem na sua casa, nem fala bom dia, boa tarde, como vai? Ei, você tem Wi-Fi? Aqui não precisa mais, né? Cada um tem o seu, né? Não precisa mais, mas vai nos cantos aí, né? Não ter conexão. Tá lá longe. Um dia fui não sei aonde, viajei tempo. E olha, esqueci meu celular em casa. E agora? Fiquei sem conexão. Olha, ganhei tanto tempo. Só que depois, quando voltei, estava lá, milhões de recados lá, não é? Mas tinha algumas coisas importantes que eu tinha que fazer. Aí eu orei para Deus, ó Deus, o Senhor sabe, né? Então, 90%, veja aí, de toda a informação que entra no nosso cérebro, vem via... eletrônico. Agora, contar história ainda é uma forma de comunicação poderosa, mesmo nessa era digital. Na sua classe, enquanto você conta a história, enquanto você dá a lição, enquanto você faz o programa, as crianças ficam no celular? Ficam? Algumas sim, né? Outras não. Não ficam, não é? Não ficam. Não ficam. Então, né? É porque a história tem algo em comum. Risca essa última frase. Vamos ler todo mundo? Vamos lá. O que a história tem algo em comum? Vamos lá. É porque a história tem algo com o ouvinte. O ouvinte cria uma conexão com a história. Então, a história tem uma conexão. Agora, para você contar uma boa história, você precisa desses 4 I. Primeiro I, qual é? Precisa criar e aguçar o interesse do ouvinte. Olha, não tem coisa pior do que contar história para a criança que está cansada, que está desinteressada, que está sonolenta, que está lá no mundo da lua. O que você faz para pegar interesse dessa turma? Hã? Vai gritar? Vai gritar? Não. Vai fazer o quê? Mateus? Vai fazer o quê? Vai chamar atenção? Hã? Você que sempre conta história, tá aí, o que você faz? Tem crianças assim, não tem? Na sua classe? Tem. Tem crianças que ficam na lua, ficam conversando, ficam falando, não é? E você fala assim, gente, fiquem quietos, eu estou falando. Né? Mas são crianças que precisam falar para aprender. Sabia que tem gente que aprende falando? São alunos auditivos. Eles precisam expressar alguma coisa
para poder aprender. Então, você na história tem que sempre deixar alguma coisa para você dizer, e se fosse você nessa situação, o que faria? Conta um para o outro. E eles, então, vão dar vazão, né, à sua vontade de conversar. E faz parte da sua história. O que você faz para pegar o interesse das crianças? As crianças não estão nem aí com sua história. O que você faz? O que você faz? Sim, o que você faz? Faz uma pergunta, isso mesmo. O que mais? Tá todo mundo assim, ó. Desse jeito. Algo divertido para chamar a atenção. O que mais? Sim. Fazer a criança interagir. Interagir. Eu vou contar uma história, mas eu quero que você conte primeiro uma história para mim. Muito bem. O que mais? Faz a criança participar. Muito bem. Ótimo. Ótimo. Então, nós vamos ver depois como você vai catar o interesse das crianças, tá? Então, segura aí que vocês vão ver. Tudo isso é ótimo. Mas não é só interesse que você vai precisar aguçar e criar, mas precisa dar instrução. Crianças de 1 ano, 2, 3 anos, não despreze essas crianças. Eu tenho alguns materiais aqui para essa idade, você vai ver. Com esse material, você vai poder alcançar essas idades também. Elas aguentam ficar, quem sabe, 1 ano, 1 minuto quietinho. 2 anos, tem uma frase que descreve as crianças de 2 anos. Os terríveis 2 anos. Eles não param, já está de noite, o pai, a mãe já está esgotado, cansado, e você diz, ai, não sei de onde vem tanta energia. Mas eles param, sim, 2 minutos. 3 anos, 3 minutos. Aí você diz, ai, o que eu faço em 2 minutos? Não posso fazer nada. Pode. Ei, criançada, que legal. Vamos lá, todo mundo. Faz de conta que vocês estão andando. Anda. Ai, pronto. Chegamos na casa da Marta, da Maria e do Lázaro. Estamos indo lá com Jesus para visitar. Quem é essa? A Marta, trabalhadeira. E quem é essa? Maria, afogada. E o Lázaro estava morto, agora está vivo. E Jesus foi lá visitar. Pronto, acabou. 2 minutos. Não vai continuar mais. Aí você vai fazer alguma coisa que vocês falaram. Vamos lá. Você é Lázaro, você é Marta, Maria, tá? Maria, fica aí sentado junto com Jesus, ouvindo. Senta aqui. Isso, ele é Jesus, né? Você fica aqui. A Marta, vai trabalhar, vai trabalhar. Então ela trabalha, trabalhadeira, e estava lá, e de repente ela vem assim, Jesus, ai, essa minha irmã, manda trabalhar comigo. Ela
Oh, coitada, estava lá, não é? Ai, ai. Aí Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupado com tanta coisa, mas Maria escolheu a boa parte, não é? Fala para ela. Ficar pertinho de Jesus é melhor que tudo. Às vezes você não consegue parar, não é? Como vocês estão agora, né? Tudo assim, querendo andar, querendo... Então fica de pé aí, todo mundo, né? E vamos lá, todo mundo vai lá ser a Marta. Vamos lá, todo mundo, vai lá. Varre o chão, faz comida, vai lá. Levanta a mão, lava a roupa. Agora dá uns pulinhos. Agora vamos ser Maria. Como que a Maria ficava? Sentada. E ela conseguia ficar sentada? Sim, porque quem estava contando a história era Jesus. E agora quem está contando a história para vocês é Jesus. E a história está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mais 2 minutos você vai ter de atenção. Mas você tem que fazer, né, esse movimento. Olha, 2, 3, 1 ano. Que idade preciosa, você não pode perder. Não deixa lá só brincando, só passando tempo, enquanto o pai e a mãe estão assistindo lá o sermão do pastor. Você vai contar a história, vai fazer um programa para essas crianças, porque quando você contar a história e ela se converter aos 7 anos, muito bom, maravilhoso. Mas se você contar a história da palavra de Deus, evangelizar aos 5 anos, muito bom, melhor ainda. E se você contar a história, evangelizar aos 3 anos, muito melhor. E ela tem capacidade. Você precisa confiar e Deus vai usar você. Porque até os 3 anos, você está formando toda a personalidade para a vida inteira. Já pensou? 1, 2, 3 é a base. Mas você tem que ensinar através de movimentos, através de materiais adequados, através de interação, através de faz de conta. E eles aprendem. Aí, quando chega 4 anos, dobra 10 minutos. Oh, maravilha! 4 anos já não quer a mesma história. 1, 2, 3, só quer a mesma história. Aquela. Você pode contar 1000 vezes, ela não se cansa. Mas se você tem crianças de 4, 5 anos, ela já quer outras histórias. Então, esse segundo ponto. E você precisa dar instrução, ensinar alguma coisa nova, uma história nova para a criança. E também precisa fazer o ouvinte imergir. Uma vez eu me afoguei lá nas praias, de uma praia lá, né? Mas olha, me imergi, porque eu estava assim, bem no raso, mas veio aquela onda alta, e eu lá, socorro, pensei, agora que eu vou morrer, né? Bebi tanta água, mas imergi, mergulhei mesmo, de gosto, né? Quase que foi, se não fosse o socorro de um amigo que estava ali, veio me buscar. Então, é assim que você precisa fazer.
Você precisa mergulhar dentro da história. Você está contando a história de Zaqueu, você precisa ir lá na casa dele, precisa saber como que ele era, né? E você vai lá saber tudo, 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 tudo. E você também, para você contar boa história, você precisa trazer inspiração. Ninguém precisa mandar nada. A criança, o seu aluno foi tão inspirado, que ele vai lá e diz assim: mãe, eu posso ajudar a lavar louça? Hã? Quê? Você está bem? Está com febre? Não, não, eu quero ajudar. Por quê? Você inspirou, né? Inspirou através da sua lição. E tudo isso com muita cor, muita figura, muitos desenhos, muitos movimentos. Por isso você vai usar um vira-revira. Isso aqui é maravilhoso. Estava lá na China e lá sabe que é proibido, não é? Proibido, ó. Então estava lá no meio num seminário de pessoas que eram líderes, pastores de igrejas escondidas. E então eu disse: se você está contando a história, aí se a polícia vier, você diz assim: ai, calor hoje, não é? Tchau, gente, tchau, 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 né? E você pode ir embora, né? Então, você que está querendo ser missionário nessas terras aí, vai lá, né? Pega um vira-revira. Também tem essas histórias maravilhosas que você tem o manual, tem a lição, tem as figuras. E olha, isso aqui é você que vai aprender hoje como fazer devocional, como ensinar a Bíblia para as crianças. Tem esse aqui que é um curso bíblico para criança. Aqui tem todo o manual, aqui tem as figuras e tem o livro para criança, com atividade. Isso aqui é maravilhoso para você discipular. E esses livros aqui de Salmos, está o Salmo aqui, como está na Bíblia, mas é tão gostoso ler, né? Eu olho admirado o céu que o Senhor fez, vejo a lua e as estrelas, tudo é tão lindo e tão grande. Então eu fico pensando, por que Deus se importa com as pessoas que são tão pequenas? Porque Ele quer se aproximar de nós. Salmo 8. Não é? Então, eles desenham e escrevem o Salmo como está na Bíblia, mas de uma maneira tão impactante, tão tocante para as crianças. Salmo 23, é lindo. E esse aqui é um achado, porque você tem a revista toda com todas as sugestões sobre como investir na família, como o pai não provocar a ira a seus filhos, do Hernandes Dias Lopes, né? Aqui a maior história do amor, e também tem muitas sugestões. Sabe o que mais? Dentro da revista vem uma história. Essa história é a história da estrela, da Amy Carmichael, que deu a vida pelas crianças para comprar crianças lá na Índia, que eram vendidas para a prostituição daqueles sacerdotes hindus, né? Coisa triste. Mas essa história, a estrela, é tão emocionante, ensina tanto. E uma das verdades que a Amy Carmichael sempre falava: só as coisas eternas são importantes. Então, em cada revista dessa, tem uma história, uma lição bíblica, com o manual, com as figuras e tudo. E tem bastante, tem vários. E também o Carlinhos disse assim: não dava nada para esse livro. Pequenininho, né? Mas eu vou ler, porque é pequenininho. Mas quando ele começou a ler esse livro, ele disse: olha, aqui tem umas verdades ensinando para transformar vidas.
É você, professor, você, pai, você que trabalha com as crianças. Tem que ensinar para transformar vidas. E como fazer. Então, são princípios para o professor. A lei do professor, lei do ensino, lei da atividade, lei da comunicação, a lei do coração, a lei da motivação, a lei da preparação prévia. Olha, esse livro vocês não podem deixar. Vai ser uma briga, não sei se tem para todos, mas pelo menos quem chegar primeiro vai ganhar. Ensinando para transformar vidas, de Howard Hendricks. Esse professor é maravilhoso. É muito bom. E tem esse aqui, que vocês vão aprender hoje como aconselhar crianças. Porque muitas vezes a criança fala, eu quero aceitar Jesus. E depois você não faz mais nada. Precisa aconselhar. E aqui está passo a passo. Esse livro aqui, olha, do Sam Dordt, é muito bom. Psicologia da criança. Quer conhecer criança de 1 ano, como é? Está aqui. Quer saber das características da criança de 3 anos, 7 anos, 10 anos? Cada idade tem aqui as características. E também tem aqui as datas especiais. Eu não sei o que faço. Cada ano tem dia da mãe, dia do pai, dia de Natal. Aqui, datas especiais, o que fazer nessas datas. E você vai ter esse material maravilhoso para o seu trabalho. E nós vamos dar um descanso para vocês. Tomarem água, tomar chá, tomar ar, tomar sol.